Em 2016, o meu irmão mais novo, ele sofreu um acidente muito sério de moto. Ele estava indo para o trabalho quando um carro pegou ele assim no meio, sabe, em cheio. E ele machucou muito, teve várias fraturas. Ele passou mais de 2 meses internado. E nessa época, a minha mãe trabalhava fora e eu não. Então, acabou que eu que fui ficar com ele no hospital. E foi lá no hospital que eu conheci a Juliette. O pai dela estava internado no quarto do lado do meu irmão e nós duas ficou muito próximas, sabe? Porque sempre que ela precisava de uma ajuda com o pai dela, eu ajudava. E do mesmo jeito era comigo. Sempre que eu precisava de ajuda de alguma coisa, sabe? Ajudar a levar meu irmão no banheiro ou qualquer coisa, ela me ajudava. Então acabou que isso foi aproximando a gente muito e a gente ficava muito junto, né? Porque no hospital não tem o que se fazer, a hora não passa. E o que a gente tinha para fazer, para passar o tempo, era ficar conversando entre nós duas. E a gente falava de quase tudo. Eu digo quase tudo porque eu estranhava que tinha alguns assuntos que a Juliette ela não gostava de tocar, sabe? Por exemplo, ela me contou que a mãe dela faleceu quando ela ainda era criança, mas ela não me contava de jeito nenhum de que a mãe dela morreu. E ela também não falava o porquê que o pai dela estava internado, o que aconteceu com ele, sabe? Quando eu perguntava, eu prestava atenção que ela meio que ficava desviando do assunto. E também eu não invadia a privacidade da menina. Se ela não queria contar, então ela que não contasse, né? Só que assim, parece que tinha alguma coisinha me avisando que se ela não queria tocar naqueles assuntos, alguma coisa de errado tinha. Mas eu não dei bola. Deveria ter ouvido? Deveria, mas não ouvi. Enfim, o pai dela recebeu alta e antes dele sair do hospital, a Juliette me fez prometer pra ela que a gente não ia se afastar, que a gente ia continuar amiga, porque ela disse que ela tinha uma dificuldade muito grande em fazer amizade e comigo foi diferente, que ela gostava de mim, que ela confiava e eu senti essa mesma coisa por ela. Então eu falei, é óbvio, quando eu sair daqui a gente vai continuar sendo amiga, até porque a gente mora na mesma cidade, então não tem motivo da gente se afastar, né? Passou uns dias que o pai dela recebeu alta, o meu irmão também recebeu e eu continuei trocando mensagem com ela. Tipo, a gente não se viu mais, mas a gente falava todos os dias por mensagem. E aí já tinha vários dias que os dois tinham saído, acho vários dias, nada, tinha bem mais de mês, quando a Juliette me convidou para poder ir na casa dela. E de começo eu não quis, porque ela já tinha me contado que ela morava sozinha com o pai dela, então eu pensei assim, não vai rolar, é muito estranho. Só que ela ficou insistindo, ela falou assim, não, eu tô fazendo um bolo pra gente, vem logo, sabe? Insistiu, até que eu aceitei. E eu já comecei a ficar com medo quando ela me mandou a localização dela. Quando eu fui olhar lá no mapa, a Juliette morava numa rua de um bairro que o pessoal da cidade aqui tudo comentava que essa rua lá era boca de fumo, sabe? Que todo mundo que morava ali mexia com droga. Então eu já fiquei com muito medo a partir daí. Só que eu já tinha falado pra ela que eu ia, se eu não fosse, ela ia imaginar que era preconceito meu por causa da rua que ela morava, né? Então eu fui, com a cara e a coragem eu fui. Quando eu cheguei na casa da Juliette, que eu entrei pra dentro, o meu coração faltou pouco sair pela boca. O pai dela estava sentado numa mesa, mexendo numa arma, sabe? Ele tinha meio que desmontado a arma, sei lá, e tava limpando. Quando eu olhei aquilo, eu gelei toda, porque assim, aquela realidade era muito diferente da minha, sabe? Na minha família, todo mundo é religioso. Eu cresci num costume extremamente religioso, então eu nunca nem tinha visto uma arma assim de perto. E aí eu fiquei com medo, sabe? Fiquei incomodada, eu queria virar as costas e ir embora, mas eu não tinha coragem nem pra isso. E a Juliette percebeu que eu tava com medo, que eu tava incomodada, então ela me chamou pro quarto dela. E aí lá a gente começou a conversar, né, colocar a fofoca em dias, e eu até meio que distraída daquela arma, não tava com tanto medo assim. Quando de repente, já tinha um tempinho que a gente tava conversando ali, o pai dela chamou ela na sala. E aí ela foi, sabe, eu meio que fiquei escutando os dois discutindo, ela falando, não pai, deixa isso pra lá. E o pai dela tipo que obrigando ela a fazer aquela coisa que era pra ela fazer. E aí, quando ela voltou pro quarto, eu percebi que a Juliette, ela tava muito esquisita, sabe? Ela tava engasgada com alguma coisa que ela tinha que falar, mas ela não queria falar. E aí eu perguntei, falei assim, o que foi, Juliette? Aconteceu alguma coisa? O que seu pai queria? E aí ela pegou e falou assim, o meu pai quer ficar com você. Eu não deveria ter te chamado aqui, você não deveria ter vindo, isso foi um erro. E aí eu não entendi, falei assim, uai, qual que é o problema? Seu pai pode até querer ficar comigo, só que eu não quero ficar com ele, então tá tudo bem, né? E aí eu vi que ela ficou com um ar assim, mais preocupada do que já tava. E ela falou assim, não é simples assim. O meu pai, ele não aceita não como resposta. Se ele quer ficar com a pessoa, ele fica e ponto final. A pessoa não tem direito de escolha.
E quando ela falou isso, eu entrei em pânico. Eu falei, como assim, Juliette? Pelo amor de Deus, como que você sabe que seu pai é desse jeito e você me chama, me trouxe aqui, por que que você fez isso comigo? Aí ela pegou e falou pra mim, falou assim, meu pai que pediu pra te chamar aqui. E eu falei assim, mas por que, né? Por que que você não... E eu via que ela não podia me responder o porquê que ela me chamou lá. E aí eu, apavorada, comecei a chorar e o pai dela toda hora chamando ela lá, parece que ele meio que tava reprimindo ela pra poder fazer eu ficar com ele, né? E eu, apavorada, sem conseguir pensar direito, colocar a cabeça no lugar, eu tava mexendo no celular e tive a ideia de mandar mensagem pro meu irmão. E foi aí que eu mandei, sabe? Eu falei assim, escrevi pra ele, pelo amor de Deus, vem me buscar, só que chega aqui, não fala nada não, só buzina e pronto. E aí eu mandei a localização também pra ele. E meu irmão ficou muito preocupado, sabe? Ficou mandando mensagem, perguntando por quê, o que que foi, o que que foi. Eu falei pra ele, nada não, só vem me buscar. E ele ficou tentando me ligar e eu não atendi. Eu pensei até que ele não fosse me buscar, porque eu não atendi a ligação, né? Porque eu fiquei com medo. Falei, se eu atender e estiver falando com o meu irmão, esse maluco pode entrar aqui e fazer alguma coisa comigo, né? Me pegar à força aqui na casa dele, porque, tipo, ele já tava nervoso. Eu vi que ele tava alterado. E aí eu fiquei nervosa, fui ficando nervosa e não consegui me segurar e comecei a chorar no quarto da Juliette. E quando eu comecei a chorar, o pai dela ouviu e veio pro quarto. E aí ele entrou assim meio que nervoso, falando assim que eu tava com aquela frescura porque ele era coroa, porque se ele fosse um novinho, eu já tava lá reganhando as pernas pra ele. E eu comecei a chorar mais ainda. E comecei a pedir ele, pelo amor de Deus, para não fazer nada comigo, porque, sério, eu sabia que aquele homem ia sim fazer alguma coisa, sabe? E a Juliette também começou a ficar preocupada e começou a pedir, pai, não faz nada com ela, deixa ela em paz, ela não é dessas, sabe? E aí quando a Juliette falou, ela não é dessas, ele começou a gritar e ele meio que veio pra cima de mim. E aí, nessa hora, sabe, que ele se alterou ainda mais e veio pra cima de mim, o meu irmão buzinou na porta. Nossa, eu respirei tão aliviada. Eu pensei que o pai da Juliette, ele não fosse dar bola, mas ele também não era bobo, né? Assim que meu irmão buzinou, ele já saiu do quarto, sabe? Foi atender como se nada tivesse acontecendo. E o meu irmão, ele viu que eu tava muito assustada, que eu tinha chorado. Ele nem perguntou o que tava acontecendo. Ele só falou, não, vem te buscar, vamos embora. E aí nisso eu cheguei em casa e eu chorei. Quando eu acalmei, eu mandei mensagem pra Juliette. Falei, Juliette, por que que você fez isso comigo, né? Por que que você me chamou aí na sua casa sabendo que seu pai poderia fazer isso comigo? E aí ela me contou que o pai dela que obrigou ela, porque desde a época do hospital, ele estava apaixonado em mim, sabe? Por causa que eu ficava ajudando ela a cuidar dele. E eu peguei e falei assim, tá... Mas por que que você não me mandou uma mensagem me avisando, né? O jeito que seu pai era, porque eu teria tomado cuidado, sei lá. E ela pegou e me respondeu assim, você não faz nem ideia do que eu passo aqui nessa casa sozinha com o meu pai. Nessa hora, eu quase morri de pena da Juliette, porque eu já podia imaginar. E eu queria muito ajudar ela, sabe? Eu até tentei ajudar ela, mas como ela já era maior de idade, não tinha como eu ajudar ela se ela não quisesse ser ajudada. E aí acabou que depois disso a gente se afastou, sabe? Eu perdi o contato dela. Quando foi em 2018, eu não estava nem lembrando desse assunto, estava ouvindo passar o noticiário na televisão. E aí eu vi, né, anunciando que nesse bairro que a Juliette morava, né, há 2 anos atrás que a gente se conhecia, a polícia tinha trocado tiro com o bandido e acabou que baleando a filha dele. E eu já pensei na Juliette na hora, não sei porquê, 2 anos depois. E quando eu fui ver, realmente era o rosto dela, a Juliette faleceu na hora, coitada. E assim, eu não consegui conter as lágrimas, sabe? Eu caí em choro porque, coitada, pelo que eu entendi, ela viveu a vida inteira reprimida e ameaçada pelo pai dela e acabou que ela também morreu por culpa dele. E me bateu um desespero em pensar que, num certo momento, eu estava praticamente no meio daquilo ali. Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Que história triste e pesada é essa, né? Mas por mais que a história ela seja triste, ela pelo menos serve pra gente poder tirar uma lição dela. E nessa história de hoje, a lição que eu tiro é que a gente deve sim, às vezes, ouvir a intuição da gente. Como a menina da história falou, que no começo ela teve a intuição que alguma coisa de errada estava acontecendo, porque tinha muita coisa que a Juliette não contava pra ela e ela percebia que ela não gostava que tocava no assunto e mesmo assim ela ignorou, né? Ela ignorou a intuição
atenção dela, não tomou cuidado, foi além e correu um risco muito grande desse cara ter, né, violentado ela dentro da casa dele. Então a lição que fica nessa história de hoje é pra gente tomar cuidado, prestar atenção nos pequenos detalhes, sabe? Uma pessoa que você conheceu hoje, ou às vezes uma pessoa que você já até conhece, presta atenção se ela tá fazendo alguma coisa que te deixa ali com a pulguinha atrás da orelha, que você fica na intuição, eu não deveria ir, eu não deveria aceitar, eu não deveria fazer tal coisa, porque eu tô com o sentimento que alguma coisa vai acontecer. Ouve esse sentimento, tá? Pesquisa melhor, analisa melhor, procura saber e só depois se entrega a essa amizade, a essa relação, enfim. Todo cuidado nos dias de hoje é pouco. E é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado de mais essa interpretação de hoje. Eu sei que a história foi pesada, mas como eu disse, serve pra gente tirar uma lição de vida, tá? E se você gosta do conteúdo, deixa o joinha que ajuda muito na divulgação do canal. Se inscreva se ainda não for inscrito para fazer parte aqui do nosso cantinho e ativa o sininho de notificação, porque assim toda história nova que eu postar, o YouTube vai te avisar. Me siga lá no Instagram, é esse que tá passando aí na sua telinha, lá eu fico muito mais perto de vocês, tá? E se você quiser me enviar a sua história para eu estar lendo, analisando e quem sabe ela aparecer aqui no canal, é nesse e-mail que tá passando aqui na sua telinha. Lembrando que o nosso canal é interpretação de histórias de vida, não é conto erótico nem nada do tipo. E as histórias que aparecem aqui são reais, baseadas em fatos reais e muitas das vezes até fictícias. Eu sempre falo porque eu nunca quero enganar ninguém. A minha única intenção aqui é trazer entretenimento para vocês, uma troca de experiência e muitas histórias deixam uma lição de vida no final, tá certo? E é isso. Um beijão. Fica com Deus. Fique em paz. Até os próximos. Tchau! Fui!